etc. Letra E, chamar sobre ou invocar mediante adoração, fazendo uso do nome do Senhor. Atos 2:21. Veja apelar, apelidar. 4. Metakaleo. Formando meta, implicando mudança, e o número 1, chamar de um lugar para outro, convocar. A Septuaginta em Oséias 11:1. Só é usado na voz média, pedir para si mesmo, mandar chamar, chamar para cá. Atos 7:14. 5. Proskaleo. Formado de pros, para, e o número 1 significa a letra A, chamar para si mesmo, mandar vir. Só é usado na voz média, por exemplo, Mateus 10. Letra B, a chamada de Deus aos gentios pelo Evangelho, Atos 2:39. Letra C, a chamada divina ao confiar aos homens a pregação do Evangelho, Atos 13:2. 6. Sunkaleo. Sunkaleo significa chamar junto, convocar, reunir, Marcos 15:16, Lucas 9:1 e etc. Notas. Primeiro, o verbo enkaleo, Atos 19:40, chamar em questão significa acusar. Veja acusar. 2. O verbo parakaleo, suplicar, rogar, é traduzido por chamei em Atos 28:20. Isso é usado aqui com este significado, veja rogar. 7. Aitel, pedir, Atos 16:29, veja pedir. Letra A, número 1. Nota quanto a Mateus 19:17, chamas, veja pedir. 8. Fonel, soar. Olha, que parece fonético, fonema, né? Soar, né? Tem a ver com som, né? Fonel. Deixa eu ver, né? Fonel é soar. É usado acerca do cocorocó de um galo. Por exemplo, Mateus 26:34, João 13:38, de clamar com voz clara ou alta, gritar. Por exemplo, Marcos 1:26. Alguns manuscritos têm craso aqui, Atos 16:28, de chamar para vir para si mesmo. Por exemplo, Mateus 20:32. De chamar para frente, por exemplo, a chamada de Cristo para que Lázaro saísse da sepultura, João 12:17. De convidar, por exemplo, Lucas 14:12. De chamar por nome com a implicação do prazer desfrutado na posse dessa chamada, por exemplo, João 10:3. Veja gritar. A palavra lego é falar. É usada acerca de todos os tipos de comunicação oral, por exemplo, chamar por nome, apelidar, cognominar, Mateus 1:16. 10. Epilego, formado de ep, sobre, e o número 9 significa chamar em acréscimo, ou seja, por outro nome além daquele já intimado. João 5:2. Quanto ao outro significado que aparece em Atos 15:40, veja escolher. 11. Crematizo significa ocasionalmente ser chamado ou nomeado. Ocorre em Atos 11:26 do nome cristãos e Romanos 7:3, os únicos lugares onde tem este significado. Seu significado primário, ter procedimentos comerciais com, conduziu a isso. Eles eram publicamente chamados cristãos porque este era o principal negócio deles. Veja admoestar, avisar, falar, revelar. 12. Eipon, dizer, falar, significa chamar por certo apelativo, João 10:35. 13. Crino, julgar, Atos 23:6. Notas 1. Quanto aos termos anoma, nome, Lucas 24:13, Atos 10:1. Anomazo, nomear, traduzido em 1 Coríntios 5:11 por dizendo-se, e eponomazo, cognominar, Romanos 2:17. Veja apelidar, nome. 2. O verbo lego, dizer, ocorre em 1 Coríntios 12:3. O que se quer dizer não é chamar Cristo de anátema, mas fazer uso da expressão Jesus é anátema, ou seja, Jesus é amaldiçoado. 3. O verbo prosagoreu, Hebreus 5:10, significa ser nomeado. Veja nome. 4.
O verbo metapempo, traduzido por manda chamar, em Atos 10:5 e 11:3, significaria ir buscar, enviar. 5. O verbo sunatroizo, ajuntar, ocorre em Atos 19:25. 6. O verbo lambano, tomar ou receber, é encontrado em 2 Timóteo 1:5, junto com o substantivo upomnesis, memória, recordação, literalmente tendo recebido a recordação. 7. Em Atos 10:15 e 11:9, o verbo koinou, fazer comum, é traduzido por chamar comum, em Atos 11:9. 8. Quanto ao verbo prosfonel, chamar sobre invocar, veja falar, número 12. B. Substantivo klesis, chamada vocação, cognato de A, número 1. Sempre é usado no Novo Testamento acerca de chamar a origem, natureza e destino, os quais são divinos. A ideia de convite está implícita. É usado, sobretudo, acerca do convite de Deus aos homens para aceitar os benefícios da salvação, Romanos 8:29, que fala da condição na qual a chamada encontra alguém, Efésios 1:18. Kletos, palavra kletos, chamado, convidado, é usado acerca de, letra A, a chamada do Evangelho, Mateus 20:16, onde não há uma chamada eficaz, como se dá nas epístolas, Romanos 1:1, 1 Coríntios 1:2, o significado é santos por chamada. Letra B, um compromisso ao apostolado, Romanos 1:1 e 1 Coríntios 1:1. Palavra-chave, kleis, chave, é usado metaforicamente, não é a palavra-chave, é a chave mesmo, é a palavra-chave no grego, é kleis, que significa chave. É usado metaforicamente acerca de, letra A, as chaves do reino dos céus, que o Senhor entregou a Pedro, Mateus 16:19, com as quais ele abriria a porta da fé, como o fez para os judeus no Pentecostes, e aos gentios na pessoa de Cornélio, agindo como comissionado por Cristo. Pelo poder do Espírito Santo, ele tinha precedência sobre os outros discípulos, não em autoridade, mas na questão de tempo, com base em sua confissão de Cristo, Mateus 16:16. A autoridade igual foi entregue a todos eles, Mateus 18:18. B. A chave da ciência ou do conhecimento, Lucas 11:52, ou seja, conhecimento da vontade revelada de Deus, com a qual os homens entram na vida que agrada a Deus. Esta chave os líderes religiosos dos judeus tinham presunçosamente tirado, de forma que nem eles entravam nem permitiam que seus ouvintes entrassem. Letra C, as chaves da morte e do inferno, Apocalipse 1:18, veja Hades, indicativa da autoridade do Senhor sobre os corpos e almas dos homens. Letra D, as chaves de Davi, Apocalipse 3:7, uma referência a Isaías 22:22, falando do testemunho de Sebna e a investidura de Eliaquim, em termos evidentemente messiânicos, sendo a metáfora o direito de entrada da autoridade administrativa. A menção de Davi é simbólica da soberania completa. Letra E, a chave do poço do abismo, Apocalipse 9:1. Aqui o simbolismo é a autoridade competente. O poço representa uma longa passagem ou entrada profunda à região, de onde sai a fumaça, símbolo da ilusão cega. Letra F, a chave do abismo, Apocalipse 20:1. Esta deve ser distinguida da letra e o simbolismo é a supremacia completa de Deus sobre a região dos perdidos, na qual, pela agência angelical, Satanás é destinado a ficar preso por 1000 anos. A palavra agora é chegar primeiro. No grego é proerchomai. Proerchomai significa ir para a frente, ir à frente, ir adiante, adiantar-se, ir com antecedência. Ir antecipadamente, ultrapassar, é usado em relação a tempo em Marcos 6:33. Chegaram primeiro, acerca das pessoas que, em sua ânsia, chegaram a um lugar mais cedo do que Jesus e seus discípulos. Veja IR número 17.
A palavra chegar. Catantal. Ir chegar. É usado para se referir. Letra A, literalmente localidade, Atos 16, 1 e etc. B, metaforicamente consecução, Atos 26, 7. O mesmo se dá em Efésios 4, 13. Em 1 Coríntios 10, 11, para quem já são chegados os fins dos séculos. A metáfora é a de uma herança que desce para um herdeiro. Os fins dele sendo as rendas espirituais. Mateus 17, 25. As rendas derivadas dos impostos e Romanos 13, 7, onde é usado o singular telos, imposto. A metáfora da herança é vista outra vez em 1 Coríntios 14, 36, acerca da vinda ou descida da palavra de Deus aos coríntios, veja atingir. 2. Catapleo. Denota velejar para baixo, formado de cata para baixo e pleo, velejar, ou seja, do alto mar para a praia, Lucas 8, 26. 3. Paraginomai, literalmente aproximar-se, daí entrar em cena, Mateus 3, 1. 4. Parabalo, formado de para ao lado de e balo, lançar, significa em termos náuticos, tocou em. Atos 20, 15, ou talvez golpear de lado a lado de um lugar para outro. Em Marcos 4:30, alguns manuscritos têm este verbo. Assemelharemos. Os manuscritos mais autênticos trazem titeme apresentar com a palavra parábola, veja comparar. 5. Pitano, antecipar, alcançar, é traduzido em Romanos 9:31 por chegou acerca do fracasso de Israel a atingir a lei, veja atingir, preceder, vir. A palavra cheio de, nota, o termo cheio de é inserido em 1 Pedro 3:2 na Bíblia Ara para expressar mais adequadamente o original, que é literalmente seu comportamento puro em temor. A palavra cheio no grego é pleres, denota cheio. Letra A, no sentido de estar cheio materialmente, Mateus 14, 20. Marcos 8:19, dito dos cestos cheios de pão, de lepra, Lucas 15, no caso Marcos 8:19 é dito dos cestos cheios de pão. Aí no caso cheio de lepra, Lucas 5:12, espiritualmente cheio do Espírito Santo, Lucas 4:1, Atos 6:3, 7:55 e 11:24. De graça e verdade, João 1:14. De fé, Atos 6:5. De graça e poder, Atos 6:8. Dos efeitos das qualidades e vida espirituais vistos nas boas obras, Atos 9:36. Num sentido ruim, da malícia e vilania, Atos 3:10. Da ira, Atos 19:28. B. No sentido de estar completo, Marcos 4:28. Entre aspas, o grão cheio na espiga de uma recompensa futura, 2 João 8. 2. Mestos, provavelmente cognato de uma raiz que significa medir, por conseguinte transmite o sentido de ter medida cheia, dita acerca de, letra A, coisas materiais, um vaso, João 19:29, uma rede, João 21:11. B. Metaforicamente, de pensamentos e sentimentos exercidos. Primeiro, em coisas más, hipocrisia, Mateus 23:28, inveja, assassínio, discussão, engano, malignidade, Romanos 1:29, as declarações da língua, Tiago 3:8, adultério, 2 Pedro 2:14, em virtudes, bondades, Romanos 15:14, misericórdia, etc., Tiago 3:17. Gemo, está cheio, significa estar cheio, está pesadamente carregado com, era usado primariamente acerca de um navio, é usado principalmente no Novo Testamento acerca do conteúdo mal, como extorsão e excesso, Mateus 23:25. Ossos de mortos, Mateus 23:27. Extorsão e maldade, Lucas 11:39. Maldição, Romanos 3:14. Blasfêmia, Apocalipse 17:3. Abominações,
Apocalipse 17:4, acerca de julgamentos divinos, Apocalipse 15:17 e 21:9, de boas coisas, Apocalipse 4:6. Notas. Primeiro, quanto ao verbo gemizo, encher, veja encher. 2. Quanto ao termo estão cheios, que ocorre em Atos 2:13, veja encher. 3. Quanto à palavra perfeito, que ocorre em Hebreus 5:14, veja era. Primeiro, número 2. Quanto ao Tiago 1:15, veja terminar. Nota 2. Palavra cheira mal, oso, entre parênteses oso. Emitir cheiro, em português ozônio, ocorre em João 11:39. Na Septuaginta, consulte Êxodos 8:14. Palavra cheirar mal, né? É oso. Caramba, oso, parece quase ose, né? Oso, emitir cheiro. Emitir significa, olha só, conferir em português, ozônio. Caramba, ozônio. Ocorre em João 11:39, na Septuaginta, consulte Êxodos 8:14. A palavra cheiro é euodia, fragrância, formado de eu, que significa bem, e oso, que é cheirar. E é usado metaforicamente acerca de, letra A, os que no testemunho do Evangelho são para com Deus, entre aspas, o bom cheiro de Cristo. 2 Coríntios 2:15. Letra B, o ato de Jesus entregar sua vida por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro. Entre parênteses, osme, veja o número 2. Suave, em Efésios 5:2. Letra C, a ajuda material enviada a Paulo, da igreja em Filipos, cheiro de suavidade, Filipenses 4:18. Em todas as três ocorrências, refere-se à fragrância que ascende a Deus através da pessoa e em resultado do sacrifício de Cristo. Número 2, osme, cheiro, odor, derivado de oso, cheirar, em português ozônio, é encontrado em João 12:3, em outros lugares é usado com relação ao número 1 nas três passagens mencionadas, como o cheiro que acompanha o sacrifício aceitável em 2 Coríntios 2:14-16. Duas vezes alude ao cheiro do conhecimento de Cristo pelo testemunho do Evangelho, no caso dos perdidos, cheiros de morte para a morte, como o que surge do que está morto, a condição espiritual do homem não regenerado. No caso dos salvos, cheiros de vida para a vida, como o que surge do que é extinto com a vida, a condição espiritual do regenerado. Em Efésios 5:2, cheiro suave. Em Filipenses 4:18, cheiro de suavidade. Veja o odor. A palavra cheiro, euodia, fragrância, formado de eu, que significa bem. Não, eu já li isso aqui. É o B, verbo moraino, primariamente ser tolo. É usado acerca do sal que perdeu seu sabor. Mateus 5:13. Insípido, Lucas 14:34. Nota, em Mateus 16:23 e Marcos 8:33, o verbo fronel, pensar, perceber, é traduzido por compreendes. A palavra chifre no grego é keras. Chifre é usado no plural como o símbolo de força. Letra A, nas visões apocalípticas, primeiro, na cabeça do cordeiro como metafórico de Jesus.
Apocalipse 5:6, pontas. 2. Nas cabeças das bestas como metafórico dos potentados nacionais. Apocalipse 12:3. 3. Nos 4 cantos do altar de ouro. Apocalipse 9:13. E Êxodos 30:2. Os chifres ou pontas formavam uma peça com o altar, como no caso do altar de bronze. Êxodos 27:2. E eram emblemáticos da eficácia do ministério relacionado com cada altar. B. Metaforicamente no singular, chifre de salvação. Lucas 1:69, traduzido por salvação poderosa, metáfora frequente no Antigo Testamento. Por exemplo, Salmos 18:2 e 1 Samuel 2:10, Lamentações 2:3. Chocarrice, eutrapelia. Denota graça, facécia, versatilidade. Literalmente virando facilmente, formado de eu, bem e trepo virar, era usado no sentido literal para descrever os movimentos rápidos de macacos e pessoas. Péricles fala que os atenienses dos seus dias, 430 a.C., se distinguiam por uma flexibilidade feliz e cortês. No século seguinte, Aristóteles usa a palavra para aludir à versatilidade no dar e receber das relações sociais, réplica rápida, resposta pronta. No século VI a.C., o poeta Píndaro fala que um certo Jason nunca usou uma palavra de vã leviandade, significado que se aproxima do seu uso mais recente. Seu significado certamente se deteriorou e veio a denotar chocarrice, grosseria, linguagem irreverente, como em Efésios 5:4, onde segue morologia, parvoíce. A palavra chuva. Chuva, o etos, derivado de chover, é usado especialmente, mas não inteiramente, para se referir à chuva. É encontrado em Atos 14:17. 7. Broche, cognato de B, mais adiante, literalmente ato de molhar. Por conseguinte, chuva é usado em Mateus 7:25. Na Septuaginta, consulte Salmo 68:9 e 105:32. É encontrado nos papiros com relação à irrigação do Egito. Deisman fight from the ancient East. Letra B, verbo brecho, cognato de A, número 2, significa letra A, molhar. Lucas 7:38-44, traduzido pelo verbo regar. B, enviar chuva, Mateus 5:45, chover. Lucas 17:29, fogo e enxofre. Tiago 5:17, usado impessoalmente 2 vezes. Apocalipse 11:6, onde o termo etos é usado como sujeito literalmente para que a chuva não chova. Palavra chuvarada. Ombros. Denota chuvarada, aguaceiro, tempestade de chuva. Lucas 12:54. Palavra cidadão. Polites. Membro de uma cidade ou estado ou habitante de um país ou distrito. Lucas 15:15. É usado em outros lugares em Lucas 19:14, Atos 21:39 e nos manuscritos mais autênticos em Hebreus 8:11, onde alguns textos têm o termo plesion, próximo, exceto em Hebreus 8:11, a palavra só aparece nos escritos de Lucas, ele era grego. 2. Sum polites, formado de sum, que significa com, e o número 1 denota concidadão, ou seja, possuidor da mesma cidadania. É usado metaforicamente em Efésios 2:19, num sentido espiritual. 3. Politeia. Significa, letra A, a relação na qual um cidadão está para com o Estado, a condição de cidadania,
Atos 22, 28. Ainda que a cidadania de Paulo de Tarso não trazia vantagem fora daquela cidade, contudo sua cidadania romana o ajudou ao longo do Império Romano. Além dos direitos particulares, tal cidadania incluía, primeiro, isenção de todos os castigos degradantes. Segundo, direito de apelo ao imperador depois de uma sentença. 3. Direito de ser enviado a Roma para ser julgado diante do imperador caso tenha sido sentenciado à pena capital. O pai de Paulo poderia ter obtido a cidadania. Primeiro, mediante a manumissão ou alforria. Segundo, como recompensa do mérito. 3. Por compra. O contraste que está implícito em Atos 22, 28 é talvez contra o último item mencionado. Letra B. Polícia Civil. A condição de um Estado, uma comunidade dita acerca de Israel, Efésios 2,12. Veja comunidade. 4. Politeuma. Politeuma significa a condição ou vida de um cidadão. Cidadania é dita acerca do estado celestial dos crentes, Filipenses 3,20. Cidade, noara, pátria. O significado alternativo de comunidade, veja comunidade livre. Nota, o termo politeu, Filipenses 1,27, significa ser polites, veja o número 1, e é usado na voz média com o significado metafórico de portar as características da cidadania celestial. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Em Atos 23:1 é traduzido por tenho andado. Veja costume viver. Costume entre parênteses 1 e a palavra viver. A palavra cidade é polis, né? No grego polis, vem do grego polis. Primariamente cidade circundada por muros, talvez derivada de uma raiz plé, significando abundância, plenitude, de onde também provém o termo em latim pleo, encher. Também é usado para se referir a Jerusalém divina, o domicílio e comunidade dos remidos, Hebreus 11:10. Em Apocalipse significa a capital visível do Reino Celeste, na função de estar destinada a descer para a terra numa era vindoura, por exemplo, Apocalipse 3:12. Por metonímia, a palavra representa os habitantes, por exemplo, Mateus 8:34, etc. Nota, em Atos 16:13, os manuscritos mais autênticos têm pula e porta. A palavra ciência, no grego gnosis, é traduzido em 1 Timóteo 6:20 por ciência. A palavra simplesmente significa conhecimento, sendo a referência ao ensino dos gnósticos, literalmente os conhecedores. A falsamente chamada ciência, na acepção moderna da palavra, a saber, investigação, descoberta e classificação de leis secundárias, é desconhecida na escritura. Veja saber, a palavra cilada no grego é epiboule, literalmente plano contra, formado de epi, contra, e boule, deliberação, plano, é traduzido em Atos 9:24, 20.3 e etc. A palavra cima no grego, não colocou no grego é ano, denota acima, ano. Os seguintes advérbios têm esse significado, as preposições foram omitidas aqui. Primeiro, ano, denota acima, em um lugar mais alto, Atos 2:19, o oposto de cato, abaixo. Com o artigo significa o que está acima, Gálatas 4:26 e Filipenses 3:14, o alto chamado. Margem adiante, com o artigo no plural, as coisas de cima, João 8:23, literalmente das coisas de cima, Colossenses 3:1. Com eus, o máximo é traduzido como até em cima, em João 2:7. Tem o sentido de dirigido para cima, em João 11:41 e Hebreus 12:15. Veja alto. 2. Anoteron. Anoteron, o grau comparativo do número 1 é a forma neutra do adjetivo anoteros. É usado letra A no sentido de mover-se para um lugar mais alto, Lucas 14:10. Letra B, localizar-se em um lugar mais alto,
na parte precedente de uma passagem acima, Hebreus 10, 8. 3. Epano, epi, sobre, significa sobre, ano, acima. É usado frequentemente como uma preposição com um substantivo adverbialmente de um número, por exemplo, Marcos 14:5. Observação: em Atos 4:22, o adjetivo pleion, mais, é traduzido acima, corrige para mais que, 40 anos. 4. Anotem, significa de cima, é usado quanto a lugar. Letra A com o sentido de cima. Mateus 27:51, Marcos 15:38, sobre o véu do templo. Em João 19:23, sobre a veste de Cristo, literalmente das partes de cima, plural. Letra B, das coisas que vêm do céu ou de Deus no céu. João 3:31, também é usado no sentido de novamente, veja outra vez.